Olá pessoal, meu nome é Diego Campos, sou cofundador e CTO do Reclame Aqui e hoje fui escalado para trazer e conduzir um painel para falar de um tema que é phishing. E aí vocês vão pensar, por que o Reclame Aqui, num evento cujo plano de fundo, background é falar sobre experiência do cliente, construção de reputação de marca, atendimento e resolução de problemas, o que phishing tem a ver com tudo isso? Pois bem, dá uma chance para a gente, assiste o painel, que eu te garanto que você vai entender o porquê que a gente está falando disso. Esse tema, ele tem muito a ver com construção de reputação e principalmente com preservação de reputação de marcas e principalmente se a gente olhar a escalada da digitalização dos negócios e da jornada dos clientes, principalmente acelerados pela pandemia. Como todos vocês já devem saber, phishing é um golpe, é um tipo de fraude, onde um atacante, um fraudador, tenta enganar uma pessoa através de uma comunicação fraudulenta, falsa, e ele usa para isso um vetor que é uma marca, uma empresa ou uma pessoa conhecida. E a função do phishing é coletar dados pessoais ou dados financeiros, ou até mesmo fazer com que a vítima faça uma transação bancária, uma transferência, pagamento de um boleto, uma compra em um site falso. A nossa proposta hoje aqui é trazer um pouco do viés do phishing aplicado ao golpe, à fraude, quando um cliente da tua empresa é a vítima. E o veículo e o ativo que foi utilizado para fraudar esse cliente foi a marca da tua empresa. Muito mais do que reclamações que podem acontecer diante de um cenário como esse, a nossa ideia aqui é falar o tamanho do prejuízo que a quebra de confiança entre esse cliente e essa marca podem causar para uma empresa. E principalmente se isso acontecer em escala e nenhuma medida efetiva for feita pela empresa para coibir que esse tipo de crime aconteça, os danos que podem ser gerados, que podem ser inclusive irreparáveis para uma marca. Hoje, para falar comigo sobre isso aqui, está o Fábio Ramos. Fábio Ramos é fundador e CEO da Axur. Certamente é um dos principais nomes para falar desse tema aqui no Brasil. Obrigado por estar hoje aqui com a gente, Fábio. Uma boa tarde. E se puder se apresentar e falar um pouquinho da Axur para a gente. Legal, obrigado, Diego. Bom, é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês nesse evento. Eu acho que é super importante esse papel de educar o mercado, comunicar, né? Ainda mais quando a gente fala sobre um assunto que, teoricamente, é mais técnico, mas ele não é tão técnico quanto a gente imagina, e é um assunto que afeta todas as empresas, independente do tamanho. Fazer rapidamente uma apresentação pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou fundador da Axur. A Axur é uma empresa especializada em monitoramento da internet, seja da surface, né, da web superficial, quanto da deep e da dark web. E o nosso objetivo é identificar tudo aquilo que ocorre fora do perímetro da empresa que possa afetar essa relação de confiança entre um consumidor e uma marca, né? Então, acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Legal. Então, para começar, Fábio, eu queria... A gente está num evento onde muitos painéis e muitos temas vão estar relacionados a CX, a experiência do cliente. E geralmente quando CX é tema, a gente fala de jornada do cliente. Uhum. E algo que pouco se fala, ou fica muito focado ou muito restrito a fóruns de discussão de segurança ou de tecnologia, é que essa jornada do cliente ela pode ser sequestrada. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse conceito que é o sequestro da jornada digital do cliente. Tá, legal. Eu vou começar só fazendo aqui acho que complementando um pouco a fala do Diego sobre o phishing, né? O phishing ele é justamente um golpe que utiliza gatilhos mentais, que são formas como nós entendemos as coisas e nós reagimos aos estímulos, muito usados pelo marketing para fazer com que as pessoas tenham uma reação. Então, geralmente o phishing está ligado a um sentimento de urgência, uma promoção boa demais para ser verdade, né? E isso faz com que o ser humano crie interesse, obviamente, em interagir com aquele assunto
e se torna uma vítima. Mas isso, Diego, tem assim, ó, desde que o homem é homem, existe o golpe, desde a época tinha o golpe do bilhete premiado. Se sofisticando, né? Só foi ganhando escala, né? Então a tecnologia, ela permite essa escala. E aí, fazendo essa correlação com a jornada do consumidor digital é um termo aí que foi criado pelo marketing, né, para estabelecer qual que seria o caminho feliz de um consumidor, desde o momento em que ele começa a procurar por um assunto, né, ele quer resolver um problema, então ele vai no Google ou vai em qualquer ferramenta de busca, até o momento em que ele consome o produto e cria um relacionamento com a empresa, né? E o criminoso, então, o criminoso é muito inteligente. O criminoso, ele também utiliza de técnicas de marketing, né, para conseguir fazer com que o golpe dele seja percebido pelo consumidor, né? Então, o primeiro ponto, o criminoso, ele tenta utilizar marcas conhecidas, né? Por que a marca conhecida? Porque nós temos maior chance em passar nossas informações ou interagir. Ele se apropria da reputação dessa marca. A reputação, né? Então, basicamente, hoje o que o criminoso faz, a gente até tem uma brincadeira que a gente fazia, que era que a música ruim não era pirateada, né? Então, ninguém pirateia a música ruim, assim como ninguém tenta fazer golpe contra empresas se elas não têm algum tipo de relevância. E essa relevância, a muito custo, é construída pelo marketing e tudo mais. Então, entrando na questão da jornada digital, que eu acho que é importante, é que nós criamos lá, desde anúncio patrocinado, registra um domínio e vai criando uma série de touch points digitais, que é uma landing page, um perfil no Insta, um perfil no Facebook, né, para que o cliente fique nesse caminho. E os criminosos, eles fazem o mesmo. Então, eles vão criar perfil nas redes sociais, eles vão registrar domínios utilizando derivações do nome da marca para tentar criar ali no consumidor uma ideia de que ele está se relacionando com aquela marca, até o ponto em que ele realmente faz o que ele deseja, ou consegue êxito, né, que é capturar dados ou fazer com que o consumidor realize uma transação lá, pagar um boleto ou pagar com cartão de crédito, enfim, que é como ele monetiza o crime dele. Entendi. E você já começou a falar um pouco sobre isso, mas se você puder trazer um pouco mais de quais hoje são as principais táticas e canais que estão sendo utilizados por esses fraudadores? Eu imagino que, sei lá, phishing a gente vê acontecer desde a década de 90, né? E 30 e tantos anos depois a gente vê que isso ainda acontece, ou seja, é um tipo de fraude que é longeva e principalmente é barata e muito escalável. Mas eu imagino que a forma e os canais eles vão mudando à medida que o uso das plataformas digitais vão acontecendo. E principalmente quando a gente vê muitos entrantes, né? Novas pessoas que estavam nesse mundo analógico e começam a entrar no digital e começam a utilizar aplicativos, sites, aplicativos de banco, de serviços e uma série de coisas. Como que você vê essa transição? Tá. Antigamente a gente dizia, quando o golpe era analógico, né? Os criminosos eles pescavam com arpão, então era 1 para 1, né? Hoje é 1 para N e é de rede, né? Então, a internet justamente deu essa escala para que o criminoso consiga no início a gente via muito aí na década de 90 até anos 2010, era muito focado em e-mail. E-mail era o canal digital que as empresas utilizavam para se comunicar com os seus consumidores e os criminosos lotaram esse canal digital a ponto até de poder se dizer assim que alguns bancos hoje têm que dizer assim, nós não mandamos e-mail, né? Bom, os tempos foram passando e os consumidores também, eles vão buscando, eles vão mudando de interesse, vão usando outras formas de comunicação. Então, a gente viu uma passagem também muito forte no SMS, tem um nomezinho específico, chama smishing, que é o golpe que utiliza o canal do SMS para tentar fazer um comportamento no consumidor lá da mesma forma para gerar o golpe, né? E no Brasil tem um fenômeno interessante que, para o Brasil ser um país aí que tem um volume muito grande de usuários de redes sociais e o brasileiro ser um povo aí de uma forma geral que usa muito a rede social, os criminosos eles perceberam que eles conseguiam fazer duas coisas bacanas do ponto de vista de gatilho mental, tá? Que é se associar a uma marca, né? Então isso eles já faziam no e-mail, mas eles começaram a fazer na rede social também. E o segundo é
uma certa prova social, que é quando um amigo compartilha dentro da rede social, né, e o amigo às vezes faz isso não sabendo que aquilo é um golpe. Isso faz com que, de certa forma, o amigo está endossando, né, e aumente a probabilidade. E isso aumentou muito, assim, o número de cliques em perfis falsos acabou virando, assim, teve uma pandemia também dos cliques em redes sociais. Hoje eu posso dizer, assim, que rede social ainda é o principal instrumento pelo qual os criminosos utilizam para disseminar os seus golpes, né, porque eles têm uma facilidade muito grande em criar um perfil, né. Então, assim, fazendo comparação também com o que você falou, né, que era o modelo ali, anos 90, anos 2000, era um e-mail que levava para uma página falsa. De alguma forma, o criminoso tinha que ter um mínimo conhecimento ali para poder configurar uma página, né, copiar a página, fazer uma paginazinha direitinho e tal. Isso dava um certo custo para ele. Hoje, com os perfis falsos, ele consegue fazer um perfil só colocando a marca da empresa em 5 minutos. Sim. Então, acabou popularizando também esse tipo de ataque. Legal. E, Fábio, quando a gente analisa o cenário de uma forma geral, e você acha que as empresas elas sabem que elas estão sendo fraudadas? E sabendo que elas estão sendo fraudadas, tem como elas evitarem? E se não der para evitar, porque provavelmente é algo que foge das possibilidades dela evitar que um golpe aconteça ou que uma prática criminosa seja realizada, como que elas podem minimizar os danos que esse tipo de prática gera para a reputação da companhia? Tá. Bom, primeiro, assim, eu vou começar com uma declaração um pouco polêmica, né, que é quando ocorre uma fraude contra uma empresa, principalmente uma fraude de apropriação de marca, é uma prova de sucesso dessa empresa, né? Como eu disse, quanto mais a empresa investe para criar uma marca, mais valor ela gera um ativo que tem valor, principalmente se for no meio digital, e mais propensa vai ser a utilização dessa marca por um criminoso. Então, isso a gente tem visto, assim, que algumas empresas até se surpreendem e dizem assim, nossa, aumentou muito o número de páginas falsas, de golpes da internet usando a minha marca. E quando você olha o quanto ela está investindo em marketing, geralmente tem uma correlação. Proporcional a isso. Proporcional. Se investir em marketing, vai ter uma série de pessoas utilizando aquele teu investimento em marketing para capitalizar o crime. É um jogo mais ou menos assim, a gente costuma dizer que a empresa ela tem um papel quase de obrigação, né, ela expande a presença digital com investimento em marketing, mas ela tem que expandir também a visibilidade sobre aquele ambiente que ela conquistou. Então é como se ela ganhasse terreno e subisse uma torre, né? E aqui tem uma palavra que é super importante, que é visibilidade. E aí você fez uma pergunta, né, da obrigação ou não das empresas, qual a responsabilidade delas. As empresas devem sim ser responsáveis por aquilo que elas cativaram. Então, se elas conquistaram esse destaque, esse público, o que elas estão fazendo ali, e a marca é uma coisa interessante, porque a marca é o átomo, né, que condensa a relação e o histórico de anos que uma pessoa tem com uma empresa. Então, tu personifica na marca. Então, cuidar dessa experiência, né, proteger, monitorar essa experiência, é uma questão, talvez, do negócio. Assim, o negócio não pode não cuidar dessa experiência, né? E um pequeno abalo, assim, que é um consumidor que se sente lesado porque interagiu ali com um perfil falso ou baixou um aplicativo falso, que também tem um aplicativo falso, né? Ele não consegue dissociar isso da empresa. Para ele não é assim, foi um criminoso que fez... A hipossuficiência dele acontece nesse tipo de situação também, né? Ele tem pouco instrumento, às vezes pouco conhecimento para identificar que aquilo era falso, né? Esse é um ponto importante, né? Hoje a gente fala dessa hipossuficiência do consumidor, obviamente que ela acontece porque os crimes são sofisticados, né? Não dá mais para se falar que a página é uma página mal feita e que não tem o cadeadinho, porque isso já não existe mais. E o consumidor, muitas vezes, ele olha uma página que poderia muito bem ser uma promoção. E aí tem uma coisa interessante, assim, Diego, é que a gente lida com centenas de grandes empresas no Brasil que monitoram a presença digital.
algumas vezes a gente encontra algo suspeito e nós mandamos para a empresa para eles avaliarem, para ver se realmente aquilo é fraude ou não, e nem a empresa consegue de pronto dizer. Identificar. Eles têm que passar geralmente para o marketing traz uma resposta, não, isso aí é nosso, ou diz, não é nosso e pode tirar. Então, como é que o consumidor vai ter essa capacidade, né? É muito difícil. E hoje, qual que é o perfil desse criminoso? Assim, já deu para perceber que o cara não precisa ser um programador, o cara não precisa saber codar site, não precisa ser um hacker e invadir sistemas. Aparentemente, a gente tem uma migração do estelionatário tradicional para o meio digital e, às vezes, alguém que não tem conhecimento técnico nenhum. É por aí? Exatamente. Até eu costumo dizer assim muito claramente que a gente está lidando mais com cyber estelionatário do que com cyber criminoso, né? A diferença é que aquele cara mais sofisticado que coda, que faz um malware, que faz um kit de phishing, esse cara ele não está mais fazendo as campanhas. Ele vende os artefatos, né, na Deep, na Dark Web, ou ele aluga muitas vezes uma infraestrutura para que outros criminosos aí mais dispostos a correr o risco façam as campanhas, né? E aí uma campanha tem lá a sua complexidade para fazer, porque se você divulgar muito uma campanha, é mais fácil de ser descoberto. Então tem uma linha de corte criminoso, ele tem que divulgar, mas ele tem que divulgar dentro de um grupo menor, enfim. Eles sabem fazer isso muito bem. E acontece então que os criminosos eles têm uma organização quase como se fosse no crime convencional com células, né? E aí vai ter o criminoso que organiza ali os artefatos, tem quem lança o ataque, vai ter o cara depois que monetiza o ataque e vai ter no final alguém que saca o dinheiro porque eles têm que transformar o bem roubado, ou o número do cartão de crédito ou a informação em dinheiro também. Entendi. E Fábio, considerando todo esse cenário que é complexo, ele é difícil de lidar com ele, você acha que só grandes empresas hoje se preocupam com esse monitoramento da web para encontrar possíveis crimes que estão sendo submetidos à sua marca? Ou você vê que os pequenos também já se preocupam com isso, eles têm ferramentas para fazer isso? Tem uma coisa que eu noto que acontece muito, principalmente com o Instagram, que eu sigo muito perfil de restaurante, eu gosto muito de ir em restaurantes diferentes. E geralmente eu encontro lá uma publicação onde o restaurante está falando, o perfil tal não é nosso, não estamos fazendo promoção para quem entregar os dados, não estamos dando almoço de graça. Então a gente, e geralmente eles falam, clientes nos avisaram que isso está acontecendo. Sim. Então a gente nota que é um processo de que ele já está sendo vítima, os clientes talvez já estejam sendo vítimas, e aí vem uma medida, óbvio que eu considero positiva, de avisar outras pessoas e outros clientes, mas a gente nota que já é uma atitude que não é ativa, ela já é um contragolpe ao que está acontecendo. Como que você olha para a estrutura das empresas, se elas estão se preocupando com isso, se isso é coisa de empresa grande, não é coisa para empresa pequena, se empresa pequena tem como fazer isso sem gastar dinheiro, como que você vê isso? Não, bem interessante, assim, primeiro, realmente, assim, para empresas menores, a primeira forma de identificar que a empresa está sendo alvo é através de denúncia, tá? Porque a empresa nem espera que isso vá acontecer ou não está preparada, então a gente vê muitos empresários que nos procuram e eles falam, olha, eu estou recebendo denúncias de clientes dizendo que estão sendo abordados, né? Ou seja, em rede social, recebendo e-mail ou SMS. Então, esse acaba sendo assim, o primeiro contato de uma empresa que, obviamente, nunca pensou em monitorar, é com uma denúncia. E quando isso acontece, geralmente já está num volume bastante grande, né? Porque as pessoas não saem denunciando logo no início, então tem um tempo, e aí o fraudador geralmente já está utilizando muito. Durante a pandemia também é interessante, Diego, que a gente percebeu que houve uma migração, sim, dos criminosos para empresas menores, principalmente no setor de serviços, aí, hotéis e restaurantes, tá? Muito em relação a o distanciamento, né, de que os restaurantes continuaram funcionando, mas de formas diferentes, e os hotéis, muita gente com reserva, e tendo que cancelar, e daí o pessoal utilizando, talvez assim, do expediente de falar, olha, tem uma promoção no final de semana,
e aí o cara até acreditava, dizia, pô, o hotel tá vazio, né, então deve ser verdade, mas hoje não dá para se dizer que é um privilégio de empresas grandes. Todas as empresas deveriam monitorar a sua presença digital, que é esse footprint digital, porque certamente vai encontrar. Agora, como fazer isso, né? De diversas formas. Vou dizer assim, a mais simples primeiro, estabelecendo no mínimo um canal de denúncia, que pode ser um e-mail na página, porque a gente também ouve muitos consumidores falando assim, mas eu não tenho onde denunciar. Uhum. E aí acaba que o empresário não fica sabendo o que está acontecendo. Então, coloca lá sugestões, críticas, reclamações ou alguma abordagem suspeita, entre em contato através do e-mail. Isso muito num contexto mais geral. Quando a gente entra em redes sociais, é tão simples quanto fazer a busca pelo seu nome, o nome do seu estabelecimento, né? E ver se ali não tem um perfil falso. Como o perfil é o mais fácil de ser feito, normalmente o criminoso faz o perfil primeiro, então certamente se for vítima vai encontrar por ali. Legal. Eu acho que quando a gente fala de phishing, de cybercrime ou de cyberestelionato de uma maneira geral, mas quando a gente fala de phishing especificamente, um aspecto que sempre vem à tona é educação, comunicação. A gente tem muitos novos entrantes na digitalização. Muitas pessoas que não utilizavam meios digitais passam a utilizar e são pessoas que chegam sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de educação para isso. Então, eu acho que educação e comunicação são uma parte importante para a gente conscientizar nossos clientes. Você acha que isso é papel das empresas? Você acha que as empresas e as instituições têm papel importante? Eu vejo hoje que algumas veem isso muito mais em segmento financeiro, bancos principalmente, alguns até com propaganda na TV para abordar esse tipo de tema. Você acha que é dever e as empresas deveriam se engajar nessa luta por educar melhor seus clientes e trazer um pouco mais de conteúdo a esse respeito para essas pessoas? Eu entendo assim, Diego, que educação é o que vai virar o jogo, tá? Eu acho que no momento em que as pessoas tiverem consciência, entenderem o risco, que o jogo vai virar. Mas a gente tem um longo caminho até que as pessoas realmente incorporem e entendam, né? Você falou bem, a internet, nós somos hard users, né? Eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem também são usuários do dia a dia, mas a gente não pode esquecer que tem milhares de pessoas que estão começando a acessar a internet ou porque são muito novas e milhões, crianças, né? Ou até pessoas mais velhas que querem começar a usar a internet, ou pessoas de áreas que não têm a internet tão disponível, ainda que no Brasil a gente tem a internet muito disponível para o povo, mas essas pessoas elas não têm o conhecimento necessário. E eu costumo dizer uma coisa também que eu acho que é bem interessante, assim, é que a educação ela é geracional, né? Então eu, quando era criança, o meu pai me ensinou e disse assim, olha, Fábio, não aceita doce de estranho na frente da escola, né? Tu deve lembrar disso. Eu morria de medo, né? Se chegasse alguém com doce, eu fugia, né? Hoje eu digo para meus filhos, não aceite, não clique em link de estranhos, né? Só que isso ainda está entrando na mente, obviamente que para eles é uma coisa muito mais natural. Eu acho que a gente tem mais umas 2 gerações para que a ficha caia, e nesse meio tempo as empresas têm sim um papel importantíssimo, que é fomentar esse tipo de conversa, obviamente que proteger também os consumidores, né? Não dá para jogar tudo na conta do consumidor se proteger, ele realmente não tem condições de fazer isso, e aí proteger, obviamente, a experiência digital do consumidor, porque a empresa até pode dizer assim, mas quem é lesado é o consumidor, minha fraude é 0, a fraude está acontecendo lá, mas o ativo, a marca, a experiência, a memória, isso tudo tem um preço muito alto. É a dúvida. Legal, Fábio. Indo já para os finalmente aqui do nosso papo, queria chegar naquele momento da utilidade pública, que é aproveitar a tua presença aqui, que é um especialista. Que dicas que você deixaria para o nosso público, que é consumidor, que é cliente, que é alvejado por estratégias de phishing, de fraude todos os dias, para se proteger, para proteger suas famílias, seus amigos? Que tipo de dica que você deixa aqui para a gente? Legal. Bom, então vamos falar um pouquinho para o consumidor, tá? Para o consumidor, nós consumidores, né? Eu acho que assim,
dizer hoje, não, olha se a página está bem construída, se tem erro de português, isso já acabou, porque os criminosos eles fazem artefatos, páginas perfeitas, né? Bem construídas, até corrigindo às vezes um erro lá de página, né? Eles conseguem, o pessoal é muito bom. Então eu costumo dizer assim que cabe a nós termos um bom senso e avaliarmos o que está sendo exposto ali. Então se é uma promoção de uma TV de 100 polegadas, de 4K por R$800, pode até ser verdade, tá? Mas tenta ter um segundo canal para verificação. Então, se é um link, tenta acessar o link original da empresa ou tenta ligar para descobrir. Não sai clicando e botando os dados. Eu sei que é difícil isso, porque a natureza humana ela te coloca numa trilha que é assim, olha, que é aquela coisa da escassez, do tempo, né? Então, olha, tem mais 50 TVs e vai acabar em 30 minutos, né? E nessa você fica, então eu tenho que colocar aqui os dados, mas respira, né? Conversa com mais pessoas, dependendo do golpe também, do texto do golpe, uma dica bem importante é você copiar aquele texto e jogar no Google. Então você vai certamente encontrar várias outras pessoas falando sobre aquele golpe, que aquilo é golpe, que já aconteceu com ela, etc. Porque a internet é isso, é uma colaboração gigantesca. Nós temos um site que é o possconfiar.com.br também, que é uma alternativa aí para quem tem dúvida se um site é verdadeiro ou falso. É um serviço aberto, gratuito, né, e pode ajudar muita gente a não cair em golpe. Legal. Bom, e tem o reclameaqui.com.br também, pessoal, que é um bom site para vocês, obviamente, pesquisarem sobre golpes, sobre sites que vocês não conheçam, sobre perfis em redes sociais que vocês não conheçam. O Reclame Aqui acaba atuando um pouco depois, porque a gente precisa que o golpe ganhe alguma escala, prejudique pessoas, gere reclamações para a gente conseguir dizer alguma coisa, mas é também um bom lugar para você olhar antes de concretizar qualquer coisa. E, bom, a gente está chegando aqui no fim, queria agradecer profundamente, Fábio, a tua participação, ter aceitado o nosso convite, ter trazido tanta informação rica para a gente. Espero que a gente tenha conseguido entregar para todo mundo que está assistindo a promessa que eu fiz lá no começo, de que vocês iam gostar do tema e do conteúdo que a gente ia trazer. E é isso, muito obrigado e até uma próxima vez que a gente puder se encontrar. Muito obrigado, Diego, é um prazer estar com vocês e a gente está junto nessa batalha aí para ajudar a tornar a internet um lugar mais seguro, mais confiável, né, para as próximas gerações aí, nosso legado. Legal. Obrigado, pessoal. O evento continua.